Fala, nazarenos e nazarenas, bem-vindos a mais um episódio do Agora NASA Vem, o NasaCast da sua agência favorita. Já tivemos aqui o primeiro episódio com os meninos contando a história da agência, já tivemos nosso prefeito e vice-prefeito eleito, e agora temos elas, as mais aguardadas, o episódio com as meninas da NASA. Falem oi aí, meninas. Oi, gente, Oi. tudo bem? Bem maravilhosinhas. Então, se apresentem, vamos contar a nossa história, como é que a gente entrou na NASA, vamos falar o que a gente faz, vamos deixar os nazarenos a par de como é a nossa convivência aqui na NASA. Começando por ordem hierárquica, com a mais velha até a menor, a mais caçulinha. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Suelen, para quem não me conhece, para quem já conhece, dá um salve aí, por favor. Já comenta, já compartilha, já curte. Então, eu estou na NASA faz quase 2 anos. Então, por isso que eu sou a mais velha, de forma hierárquica aqui na NASA. Com certeza é só por isso, porque acabei de fazer 18, então não tem como. Baby. Sou mais nova que as meninas, uma loucura. Mas a minha trajetória aqui na NASA começou por conta também da minha amizade com a Tati e com o Natan. E antes disso, de começar aqui na NASA, eu trabalhava no cerimonial, trabalho ainda no cerimonial com a Tati. Então, a gente estreitou os laços de forma profissional no cerimonial. Mesmo assim, eu tenho uma carreira de quase 12 anos que eu trabalhava em contabilidade e, por algum acaso, minha patroa não queria me contratar. Mas, graças a Deus, Deus tocou no coração do Natan e deu certo. Então, faz 2 anos que eu comecei aqui em janeiro e tive muito aprendizado, muito desafio, mas é uma grande felicidade poder fazer parte da equipe. Não sei se vocês viram que a conta não bateu, 12 anos de carreira, 18 anos. 18 Alguma coisa não, cedo. algo de errado não está certo. Por que as pessoas Justiça fazem conta? Vai passar aqui a justiça do menor. Como assim, trabalhando com 4 anos de idade? Então, pela ordem, sou eu a próxima. Eu sou a Gabi. Eu faço jornalismo, né? Eu tenho 19 anos. E como eu entrei na NASA, foi bem engraçado até, porque eu conheço o Natan e a Tati assim, de vista. Quando eu crescia, eles eram amigos da minha tia, da minha mãe. E eu estava trabalhando numa fábrica de calçados. E aí, do nada, o Natan postou aquele vídeo e minha mãe mandou para mim no direct. Só que minha mãe manda muita coisa para mim no direct. E aí eu não vi. E aí passou um dia, passou 2, minha mãe encontrou com a Tati na verdureira. Aí ela falou, mandei para a Gabi não viu. Aí a Tati falou, manda ela ver, que ela tem o perfil que a gente quer. A minha mãe falou assim, Gabriele, era uma segunda-feira de tarde, ela falou, Gabriele, tu não viu? Eu falei, não vi. Ela falou, grava e manda. Cheguei em casa, eu lembro que eu não trabalhei mais aquele dia, perdão, até a fábrica que eu trabalhava. Eu fiquei só escrevendo o roteiro do que eu ia falar. Cheguei em casa, gravei, editei, era 11 horas da noite quase. Eu mandei o vídeo e falei, seja o que Deus quiser. Terça-feira, 9 da manhã, eu só recebo uma mensagem da Tati. Está contratada. Deus quis, no caso. Comecei a tremer, falei, meu Deus, e agora? Tenho que falar com a RH, eu tenho que ir agora, meu Deus. E aí, estou aqui na NASA agora. Eu sou a Mari. Opa. Eu sou Aqui é a assim, Mari, eu ao tenho 18 anos. E eu conheço o Natan e a Tati desde que eu nasci. O Natan é meu primo. E a gente sempre teve uma relação bem legal. E agora, esse ano, eu estava sem trabalhar. Aproveitei de fazer minha carteira, fazer tudo, coisas de quando a gente faz 18 anos. E eu tinha começado, no segundo semestre, a minha faculdade de Publicidade e Propaganda. E eu vi que a Tati estava precisando de uma menina para ser social media aqui na NASA. E eu já estava gostando muito desse meio. E daí eu mandei mensagem para ela. Daí ela falou, então, já tem uma menina. Aí eu falei assim, não tem não. Aí eu falei com a minha mãe. A gente colocou muito em oração isso, tanto eu, a mãe, tudo. E aí ela falou, mas calma, vamos vendo, vamos se falando. Aí, um dia eu estava indo para... Acho que 2 dias depois eu estava indo para Brusque, para a faculdade. E daí, num pedaço do caminho, pegou um sinal da internet na serra. E estava a Tati e a minha mãe. A Tati está tentando falar contigo. E a Tati me mandando mensagem, vem aqui que eu quero falar contigo. E eu já estava lá longe. E aí ela falou... Motorista, volta o ônibus. Motorista, volta o ônibus, pelo amor de Deus. E daí, no sábado de manhã, eu vim falar com ela e na segunda eu já estava contratada. Entrei no começo da política, no olho do furacão, no fuzuê. E estou aí já há 3 meses, é pouquinho tempo, né, comparado às meninas, mas adquirindo muita experiência.
e muito feliz, assim, muito realizada. E eu tenho a dádiva de aprender as coisas na faculdade e já poder aplicar na prática. E é uma das coisas que, tipo, eu fico muito feliz, porque é o meio que eu quero seguir e estou bem feliz, bem realizada com isso. Fofas, fofas. E agora vamos explicar para os nazarenos que não sabem o que a gente faz aqui, que a gente faz um pouco de tudo, né? Um pouco severino. Mas vamos explicar o que a gente faz aqui. A gente é um severino por conta do nosso extremo potencial, né? Talentos, não é né? Talentos. fácil, assim, a ser Dons, né? multifuncional. Bom brilho. Mas, como os meninos também já comentaram, né? Nós 3 somos social media. Eu e a Gabi, hoje, já fazemos a parte de estratégia de conteúdo para os nossos clientes, tanto os que já possuem gestão de mídias sociais com a gente, quanto também alguns clientes pontuais, porque a nossa estratégia de conteúdo ela permite o cliente poder aplicar e trabalhar com as suas redes, né, de forma autônoma, não dependendo necessariamente de alguém para ter esse direcionamento. Então, é um planejamento, é uma estratégia realmente com questão de posicionamento de marca, questão de como lidar, o tom de voz. Nós damos desde práticas formais até práticas em que o cliente consegue se reconhecer na marca. Porque, muitas vezes, as redes sociais dos nossos clientes é passado algo que, quando nós os encontramos pessoalmente, não é a mesma coisa. Então, a gente sempre toma esse cuidado, né? A gente sempre tem esse olhar para entregar a experiência para o consumidor final dos nossos clientes que possam transparecer a essência, o princípio, os propósitos de fato deles, né? Então, mas nada nos impede, porque nós montamos live, nós fazemos montamos o podcast, tudo que aqui na NASA os meninos também comentaram que sempre fazem e que é muito engrandecedor, porque a gente aprende tudo, aqui a gente também se dispõe e sempre é um grande crescimento para a gente poder fazer isso. Então, por exemplo, a gente aprende automaticamente aqui, por entender a proatividade, a gente aprende a mexer nos sistemas, no Lightroom, a gente aprende a mexer no Photoshop, a gente está aprendendo. Então, os meninos... Metidas. A gente chega e fala Sim. assim, A Nézio, gente Renan, se mete no trabalho a gente foi de todo fazer um mundo. card e ajuda o que está acontecendo. E aí a gente Eu tive vai um upgrade do meu conversando. computador, agora eu vou virar editora. Acabou-se, eu estou mexendo no Premiere, agora já era para rapazes, tá? Passa na RH, cancela. meninos. Mas essa parte é muito legal, porque aqui todo mundo se ajuda. E isso é uma máxima, como o Nathan também falou no outro podcast, porque não somente a proatividade, mas a valorização de potencializar aquilo que cada um tem de bom. Então, por exemplo, às vezes parte de redação, a gente não é... Tipo, eu, por exemplo, não sou aquelas coisas, assim... Porém, por exemplo, a Gabi, hoje, ela está fazendo jornalismo. Então, o que ajuda muito a ter essa visão. Então, aqui, cada um tem essa função de, tipo assim, de se ajudar. Deu um bloqueio criativo. Chama a galera e reúne. Acontece. Ninguém está livre de bloqueio criativo. E falando um pouco também da estratégia, do porquê que é o diferencial que a gente entrega não só social media, como estratégia também. Porque, hoje em dia, tem muita marca online. Então, por que a tua marca tem que ser o diferencial? A gente faz uma pesquisa, a gente senta... Normalmente, a estratégia é designada para uma ou outra, mas a gente sempre acaba sentando todo mundo junto para olhar visões diferentes, para entender a jornada do público-alvo daquele setor, daquele cliente, porque a jornada de compra, cada vez, ela está se diminuindo. Antes, você fazia o que? Eu preciso comprar um pano de louça. Eu sentia necessidade, eu ia pesquisar, ia encontrar. Hoje em dia, tu não pesquisa mais nada, tudo vai aparecer na tua... O algoritmo trabalha automaticamente para ti, né? Às vezes você nem precisa de plano de louça, mas pano de louça 3x10, o melhor, estampado com o seu artista favorito. Isso é estratégia de marketing. A gente estuda o seu público, a jornada do seu público, para a gente entregar ali um conteúdo com qualidade, com significado, assim. Sim. E cada um deles é muito particular, porque justamente, como eu falei, assim, a gente vai na essência do cliente, né? Então, por exemplo, todas nós somos social medias aqui, então a gente faz essa parte da gestão das redes sociais dos clientes. Agora, eu estou migrando um pouquinho dessa parte, estou deixando para elas. Estou sendo promovida. Depois eu vou descobrir se eu vou me dar bem ou não. Mas, como a gente sempre preza a parte de crescimento aqui, né? E o porquê
de nós nos darmos tão bem, de nós nos entendermos aqui. Porque, como o Nathan já havia comentado no primeiro podcast com os meninos, é muito claro o propósito da Tati e do Nathan e os valores deles. Então, eles não contratam por produtividade. Eles contratam justamente Mas por a gente fazer... produz, a gente também produz. Não, gente, a gente é boa, A gente também é boa, tá? A gente é boa. Mas é porque, muitas das vezes, uma pessoa que tem os valores, que tem os princípios do qual a empresa leva, quando tu tens alguma pessoa que está disposta e possui já os mesmos valores, a proatividade e a vontade de fazer da melhor forma e com carinho, com amor realmente, porque assim, a gente é a NASA. Não é a NASA uma empresa, a sua, a Gabi, a Mari, né? Eu acredito que eu posso falar com propriedade por pessoal nós só me vê três. com essa camiseta. Porque é algo A gente que veste a faz camisa parte. real, né? Sim, Sim. faz muito parte. Tipo, se a gente paga mico, a gente faz o que for preciso. Mico é relativo. Tá tudo certo, mas... E é por isso que funciona tão bem. E por isso que a experiência dos nossos clientes, com certeza, quando eles chegam aqui, se sentem muito acolhidos, porque eles veem isso na gente. Então, isso reflete automaticamente nas nossas reuniões com clientes. A Mari, agora que está um pouco, né, há menos tempo, mas ela vê a gente na forma de... Nós ainda aqui nos bastidores não estava conversando, porque eu estava bem quietinha antes. Só que a Gabi estava falando, mas quando é com cliente, a Su super fala. Mas, porque, assim, eu tenho a vantagem de já ter trabalhado em contabilidade. Então, assim, eu trabalhei 12 anos em contabilidade, então, essa é muito tempo com atendimento ao cliente mesmo. Por mais que o pessoal ache que não fala, mas a gente fala. A gente aprende muito uma com a outra. Quando eu entrei, assim, eu não sabia. Porque, tipo assim, eu entrei começando a faculdade, então eu não tinha ali experiência. Eu mexia uma coisa ou outra, só que eu fui aprendendo muito com a Su. Eu fiquei ali uns 2 meses sentada do lado da Su, eu não tinha cliente para mim. Eu ficava só auxiliando ela até, né, sentirem... Começar a responsabilidade, né? Isso. Tomar essa responsabilidade. Aí, eu aprendi muito com o Alan, com os meninos, a forma de gravar, quando a gente vai gravar com os clientes. Então, a gente vai aprendendo tudo, assim. Tanto agora, começar a falar mais com os clientes, agora que eu tenho os meus, de ir sozinha. Outra coisa que eu estou tendo que aprender é dirigir o manual, o Uno da NASA. Gente, gente, vamos deixar essa eu vou história fazer para o uma quê, outra né? parte, porque a gente mantém todo mundo vivo aqui, é sério, a gente consegue manter, mas, assim, aqui é tudo aprendizado, desde dirigir um carro manual, porque elas são Nutella, gente. Elas só dirigem carro automático. Já eu nunca peguei, eu tive que aprender a pegar um carro automático, então... E ali eu queria agora perguntar para a Mariana, diretamente, como é que está sendo essa experiência de pegar agora a social media, como é que está com essa, o que está aprendendo na faculdade, como é que é assim essa rotina maluca? Porque não é uma rotina, né? Todo dia a gente faz uma coisa diferente. Rotina é uma coisa que, tipo assim, a gente tem horários, né? Mas é E às todo vezes dia uma nem coisa isso diferente. funciona, às vezes é live 11 da noite. Exatamente. Eu tô muito na pegada da Gabi, de, tipo assim, eu cuidava do Instagram, gente. Cuidar do Instagram é totalmente diferente de ser o social media, né? De uma forma técnica, de uma forma que a gente aprende mesmo. Então, foi totalmente diferente. Eu tive que aprender muita coisa aqui na NASA quando eu entrei. E eu entrei igual a Gabi, tipo, tava no comecinho da faculdade e é muito o que eu falei no começo, tipo, eu aprendo de noite, chego aqui de manhã e coloco em prática. Aprendo muito com as meninas, com a Su, principalmente, porque hoje eu tô pegando os clientes da Su. Sim, estou distribuindo para a galera aí. Já foi um pouco para a Gabi, agora vai um pouco para Quem quer cliente? a Mari. Mas clientes, eu jamais deixarei vocês. Eu sempre dou o meu pitaco, Ela eu sempre dou... vai estar ali, tá? Sabe que quando ela não está falando para vocês, ela está falando por Isso. trás. Ou quando eu estou Sempre em tem a Su. reunião, vem só um cantinho assim. Oiê! Aí sempre começa. E dá uma segurança pra gente também nessa Passa transição. muita segurança. Como eu sou, né, um pouco mais tímida, assim, então, às vezes, a gente vai na reunião juntas. Eu não falo muito, mas eu estou ali sempre anotando e pegando até um pouco o que a Su fala, né? Então, porque ela passa muita segurança pra gente. E várias vezes já aconteceu de, tipo assim, eu tá criando alguma coisa, o Su, pelo amor de Deus, vem aqui me socorre porque bloqueou. Ou, Su, como é que é, tipo, a linguagem desse tal cliente, se tá certo, se, tipo, tá fazendo tudo certinho. A gente tem muito esse respaldo aqui dentro, né? Isso é muito legal.
Mas é nessa pegada ali, de, tipo assim, eu fui aprendendo e fui fazendo, né? Porque como eu entrei numa loucura da política, a gente sempre tava, tipo assim, tá fazendo uma coisa, não, peraí que tu tem que sair para gravar com Juliana, tu tem que sair para fazer isso. Então, tinha dia que a gente não ficava o dia inteiro fora, tu tinha que ter uma organização muito boa, de, tipo, tá ali com o Trello tudo certinho, tudo bonitinho, para te não se perder também, não faltar com nenhum cliente. Mas, né, com apoio, com tudo, a gente deu tudo certo. Inclusive, se vocês querem saber mais sobre esse marketing de política, nós teremos também um episódio sobre isso. Então, já segue novamente. Já falamos no começo, vamos falar no final, vamos falar na metade. Segue a NASA, tanto no Instagram, se inscreve no tanto canal. no YouTube, Meu Deus do céu, tanto em meu sonho de todas as infância. redes sociais, porque realmente a gente é bem presente por lá. A gente faz uma graça, a gente posta um cliente, Segue o nosso a gente Instagram, gente. Todos os nossos memes, toda a parte criativa do Instagram da NASA, né? Vem de nós, tá? Aquela parte dos stories, aquelas coisas engraçadas e legais, vem da nossa cabeça. Se tiver bom, veio de nós. Se tiver ruim, foi só a Mari, galera. Não é assim. E aí, agora falando sobre os perrengues dessa vida de social media, porque tem essa falsa estigma que ser social media é muito fácil, né? Ai, só mexer no Instagram, todo mundo faz. Só fazer um postzinho. post, galera. O que vocês têm a responder? É mesmo como teve no primeiro episódio do É Só um Tchan, né? Só um tchanzinho. É só um post, galera. É só uma legenda. Comentem sobre. Mas é engraçado, assim, porque eu vejo vocês falando, tipo, porque você gera, e daí tem eu para conversar, eu pensei assim, cara, eu não tinha ninguém. Tipo assim, eu tinha a Tati, claro, né? Mas eu entrei aqui, e eu tenho muito disso, de, tipo assim, eu entrei para ser um respiro e para tomar a responsabilidade de algumas coisas. Então, assim, o mínimo eu tentava, teoricamente, incomodar a Tati e o Natan, porque, querendo ou não, eu sei que a Tati tem a parte administrativa e o Natan na parte de edição de vídeos, na parte de gravação, então sempre era muito à frente ele, né? E quando eu entrei aqui, daí era a Carolzinha, o Neso, a Tati e o Natan, mas de social media, daí era só eu. E quando eu entrei, eu tomei essa responsabilidade e, assim, eu sempre me dedico muito, então, assim, ficava até tarde para aprender. Toda a vida a gente está em constante busca na parte de algoritmo, nas mudanças que tem no Instagram, na parte de movimentação em relação ao melhor post. A trend, só que, por exemplo, a trend é uma coisa que a gente sempre conversa com nossos clientes, é uma coisa viral. Só que a gente tem que entender que não é todo cliente que ele faz sentido. Então, a gente tem esse enorme cuidado de, assim, é o propósito da marca? É realmente isso que vai fazer sentido para a imagem e para o posicionamento que a marca quer? Que é o diferencial da estratégia junto com o social media, né? Que é o que a gente entrega hoje na NASA, que a gente tem esse olhar não só de, você contrata, a gente vai fazer um calendário de post e vamos postar. Não. É a mesma coisa assim, quando eu iniciei fazendo as estratégias de conteúdo, a primeira estratégia que eu fui apresentar, aí o Natan estava comigo, né? Aí, beleza. Aí, assim, o nervosismo, a flor da pele. E aqui, assim, aqui a gente sempre teve essa questão de não é para ver se tá bom, mas é porque é um outro olhar. Então, por exemplo, as minhas estratégias antes, quem olhava era a Tati e o Natan. Então, eu sempre passava. Normalmente, pelo Natan, sim, que a parte comercial e criativa ele é muito bom. Então, ele sempre olhava. Então, tipo assim, eu sempre tinha isso. Aí, até ser como vocês agora. Precisar conversar com os clientes sozinho, mostrar confiança, porque, de fato, aqui a gente se dedica. Então, não tem por que a gente ter medo. Sim. Porque a gente se dedica, a gente busca, a gente estuda, a gente está sempre em comunicação aqui com a parte do Natan, o que a Tati viu. Nos nossos Instagrams, o direct é direto de dica, de mudança que está tendo, de forma de algoritmo diferente. Então, a gente está sempre se atualizando sobre isso. Então, quando eu vejo a Osh falando assim, eu disse, meu Deus, quando ela chegar, eu estava assim, ó. Quando a Gabi chegou, eu estava com a louca. Tava. Porque, teoricamente, de acordo com a minha patroa, ia ser tranquilo janeiro. Nossa, nós íamos iniciar o ano assim, ó. Não foi. Bbem suave. Corta, para, eu estava quase louca. Tava dormindo na NASA, tava... Eu lembro que Tava antes de eu chegar... antes de eu chegar, ela mandava mensagem. Quando é que tu vem? Já tá vindo? Já tá vindo? Quando é que tu vai entrar? Eu tava cumprindo o prazo. E aí eu tava, calma aí, que eu tô chegando. Mas é engraçado, assim. Mas eu vejo, assim, o quanto me evoluiu na parte de comunicação. Então, por exemplo, assim, quando eu apresentava as estratégias, e eu gostava muito que o Natan tivesse, porque ele é muito perceptivo em relação... Por exemplo, quando ele vai
olhar a gente fazendo alguma coisa, ele é muito perceptivo nos detalhes que são nossos pontos fortes e nos detalhes que a gente precisa melhorar. Então, quando eu apresentei uma estratégia que ele estava junto comigo, ele pontuou algumas coisas e, tipo assim, eu levo para mim para sempre Sim. eu Todas as cuidar áreas, e né? eu não causar a mesma coisa, né? Para justamente melhorar a minha parte de comunicação e apresentação para o cliente. Então, isso é muito importante. E, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu amo esse tipo de feedback, por mais que me doa. Ele é É necessário melhor doer rápido e porque consertar. é para o meu crescimento, assim, sabe? Então, assim, tudo que for para me fazer ficar melhor, para me fazer crescer, manda. Não tô nem aí se doeu, se veio com jeitinho, se não veio com Sim. jeitinho. Às Tá vezes é passado ou delicado. Às vezes não, ele olha é. para mim e ele diz assim: sabes que eu gosto de ti, né? Mas então, sabes que eu tô falando não é isso assim, porque eu sei então? que tu queres melhor. E voltando ali na parte do social media, por ser fácil ou não ser fácil, além de ser postagem, a gente tem clientes de vários mercados diferentes. É, a gente não é nichado, Exato, né? a gente estava falando até com a Mari, estava falando hoje de manhã, sobre como que a nossa cabeça não pifa. Porque realmente a gente tem essa conversa. Às vezes pifa, ai, É que às gente, vezes é que não é que não pifa, é que é que pifa. pifa, realmente. Só que a gente tem um suporte, né? Uma base de apoio. Assim, A gente fala, acaba Tati, aprendendo sobre muita socorro. coisa. Tenho que pesquisar sobre energia, eu tenho que pesquisar sobre estética, eu tenho que pesquisar sobre isso, eu tenho que criar sobre tudo. E às Sim. vezes vai falhar a cabeça para alguma. Então, tipo assim, não é só um postzinho. Não é É. só uma legenda. Isso é legal, porque a gente tinha uma empresa que era de tijolos. Então, assim, eu já sei o processo todo de tijolo. Sim, ó, se quiser, eu só não mexi no operacional das máquinas Porque não de deixaram. tijolo. Ela tentou, brincadeira. Mas, assim, a gente realmente entra no mundo da empresa. A gente, na época que era essa empresa, e daí, posteriormente, a gente fez, a NASA participou foi responsável pela divulgação da Expo Agroturismo, a segunda Expo Agroturismo e a terceira Feira da Cerâmica Vermelha, que foi a junção, e foi um mega evento em Canelinha que aconteceu. E a gente fez toda a parte de divulgação. Aí eu era responsável, né, junto com o Natan, mas das social medias era eu que estava cuidando da parte da Expo. E como eu tratava muito com o pessoal também de cerâmica, era muito legal. Porque eu conhecia algumas outras cerâmicas, eu conversava com os ceramistas, assim, com os donos, né, das empresas e tudo mais. E quando eu chegava nas empresas, eu conhecia exatamente como era o processo. E eu conversava sobre coisas técnicas, eu conversava sobre... Perguntava coisas mais técnicas, assim, para saber como que era o funcionamento. Porque, por exemplo, aí o forno que era utilizado, em uma era de um jeito. E eu não tinha visto ainda um forno que ele andava. Eu vi que os tijolos eram inseridos e, com uma rotação, eles andavam. E daí, uma outra empresa que eu fui, era o forno que andava conforme as pilhas de tijolo. Aí eu disse, meu, que massa! Então, eu via pontos de vista diferentes. E, na Expo, isso fez bastante diferença para mim. Sim. Porque daí, depois, também, a gente foi na parte da agropecuária e tudo mais, conheceu. E foi um grande evento. Para quem foi aqui da região... todo mundo falou muito bem. A parte de exposição, então toda a parte de comunicação, tráfego pago, a gente fez os outdoor, as artes, a gente desenvolveu ela desde o início. Então, desde a parte de folder, parte de comunicação do Instagram, a gente trabalhou todo o Instagram. A gente fez vídeo com todos os expositores que iriam participar para poder também dar essa divulgação, né? Então, a gente trabalhou bem a fundo nessa divulgação de forma geral. Trabalhamos com os parceiros que também já haviam. Então, foi muito legal, porque no dia a gente fez a cobertura também. A gente fez... vídeos relacionados ao evento, né, no pós, e no dia eu estava fazendo a cobertura. Foram 3 dias super A Su trabalhados. tava puxando os cabelos. Quem tava aqui via. Mas foi assim, foi intenso, não vou negar, porque a gente tinha um curto prazo, mas foi incrivelmente assim, no dia que a gente pôde ver o evento acontecendo, que a gente pôde ver, a gente sabia que realmente a comunicação, todo o esforço que a gente tinha colocado tinha valido a pena. Porque o evento ficou lindo, a gente fez a parte de cobertura, de entrevista com todos os expositores que estavam lá. Então, eu tive a oportunidade desse network, de conhecer muita gente. Hoje, a gente está conversando com empresas para estar sendo parceiros nossos também, que são frutos da nossa Uma relação boa lá na convivência, Expo. né? Porque é o diferencial da NASA. O cliente chega aqui, já tem café, tem sempre uma comida ou outra. Sempre vai... Hoje vai ter o quê? Hoje vai ter mini pizza, né? Meu Deus, O hoje vai ter cardápio de muita hoje é mini comida. pizza. Mas é porque hoje... O dia que está sendo gravado é um dia bem importante. É um dia importante. E assim, é esse diferencial mesmo. Até engraçado que eu falo que na minha faculdade, o pessoal... Eu estudo em Itajaí. Nada a ver
com a bicicleta, como diz a Su. E o pessoal fala, cara, eu vejo o Instagram da NASA, assim, e, cara, vocês são tão engraçados, vocês são tão legais. E eu via de fora, antes de ser contratada, eu via o Instagram da NASA também. Eu falava, cara, que legal, eles são tão legais. E, Mais ou menos, brincadeira. Não fica aqui uma semana com a gente, não, tá? Brincadeira. e na questão ali de social media, como a Gabi estava falando, e a Su também falou, que a Gabi falou, né? Não é só fazer um postzinho. A gente faz uma pesquisa muito a fundo do que é. A gente não só não só veste a camisa da NASA, como a gente também veste a camisa de todas as empresas, porque a gente faz uma pesquisa muito a fundo. Hoje, se eu quisesse largar publicidade, eu podia entrar em estética, eu podia entrar em moda, em várias coisas, porque a gente se dedica muito para isso. Quantos empregos você tem, então? Eu tenho 11. 11 empregos. Como a Su se dedicou ali na parte da Expo, né, para descobrir sobre as cerâmicas e tudo mais, porque não é só tipo tu chegar e perguntar para a pessoa como é que as coisas acontecem. Tu precisa ter um conhecimento base antes disso. Assim como antes de tu fazer uma entrevista de briefing ali, tu precisa pesquisar sobre a empresa, sobre os concorrentes, porque tu tem que ter um norte, pelo menos, né? Então, isso é bem legal. A gente acaba tendo um conhecimento muito amplo. Não só na questão de marketing, de mídia e tudo mais, mas de muita coisa, assim. A gente fica... E isso é muito legal, porque assim, ó, a gente não é um social media que é a nossa opinião. Não. A gente está sempre em conversa com os nossos clientes, porque é muito importante a gente saber as referências deles, do que eles se inspiram, do que eles gostam. Porque o nosso trabalho acaba sendo muito mais assertivo para a gente ter menos retrabalho, porque retrabalho ninguém gosta. Até porque a gente está representando eles. Né? Não Isso. tem como, eu acho que eu tenho que falar sobre isso. Às vezes eles não acham que eu tenho que falar sobre isso. Então, sabe o que eu acho o máximo? Quando a pessoa lê a legenda, ou tipo, vê o post e pensa, meu Deus, cara, é muita pessoa. E foi a gente que fez. Sim, isso aconteceu bastante na política. Quando a gente escrevia, cara, o Juliano falou... Não, então. Exatamente isso. Foi muito legal. Então... Finge que a gente não falou isso. Mas, assim, nessa parte, isso é muito interessante, assim. E, como eu falei, passei as empresas para as meninas, né? Agora eu estou passando o bastão. Mas porque eu vou pegar a parte administrativa, vou me tornar uma comercial. O que eu estou gostando muito, que agora eu tenho mais reuniões. Ainda participo com algumas reuniões com as meninas, mas é muito interessante, porque eu tenho a oportunidade de conhecer o cliente, de fazer esse primeiro contato com ele. E hoje ainda a gente estava tendo reuniões, assim, e o quanto isso é engrandecedor para te conhecer a pessoa, para te... Por mais que, assim, às vezes a gente vai numa reunião que é um possível cliente, e mesmo que não feche, aquilo dali, tipo assim, ó, o atendimento que a gente dá para o cliente, a experiência que a gente chega no momento com o cliente, a forma com que... Porque toda vida que a gente vai fazer uma reunião e a gente mais ou menos já sabe o que o cliente está buscando, a gente não vai de mão vazia. A gente já vai com ideia, a gente já vai com oportunidade, com a cabeça cheia, né? Já querendo trazer o melhor para o cliente. E assim, ó, se não fechar com a gente, tá tudo certo. Porque, mesmo assim, a gente pôde levar ideia, a gente pôde trazer experiência, e às vezes, né? assim, ó, o cliente chama a gente buscando uma coisa e, às vezes, ele não fecha aquilo com a gente, só que depois aparece uma outra oportunidade e ele lembra da gente, sabe? Sim. Pelo nosso atendimento, pelo nosso carinho, porque, além de prestar um atendimento bacana, a gente cria uma conexão com o cliente, mesmo que ele não Sim. feche com nada. Mas a gente cria uma relação com pessoas, assim, E sabe? se vocês quiserem, a gente pode trazer um episódio apenas sobre o comercial. A gente junta aqui Suelen, a gente junta a Tati, a gente faz como por que a NASA é tão incrível assim na nossa conexão com o cliente. Porque se deixar, nós três, a gente vai falar aqui e vai virar um longa-metragem de um documentário. Porque temos 3 tagarelas aqui. A gente e fala muito. A gente tem um tempo a cobrir, né? A gente tem... Ali, senão o Natan vai chegar e vai Tati- cortar a gente. A Tati falou, vai dar tempo de pitch, vão começar a bater palma. Ela vai Acabou. desligar a internet. Ela vai desligar a caixa de energia para a gente ficar quieto. Então, mas a gente vai ter, sim, nós, novamente. Então, tem que comentar bastante, tem que bater os comentários dos meninos. Sem por favor, rivalidade. galera. Sem rivalidade. Não é que a Sem gente rivalidade, não mas gosta pode dos ter mais, meninos tá? ou nada. Sem rivalidade, mas o nosso vocês melhor. podem falar assim, nossa, as meninas foram ótimas. Ela as meninas... acabou de passar aqui atrás, inclusive. Não meninas dá são ibope, não ótimas, dá são A ibope. NASA não bonitas. para, né? A gente está gravando, eles estão trabalhando ali atrás. Então, realmente, se vocês quiserem ver mais da gente, mais a gente junta, mais a gente separada, não, eu gostei, achei interessante o que a Suelen falou. Quero só da Suelen. Eu quero ouvir mais a Mari falar. Eu quero ouvir mais a Gabriele falar. Eu quero ouvir a Gabriele parar de falar. Também tem um pouco dessa. Então,
comenta bastante nesse vídeo, já compartilha, já manda para todo mundo, porque, assim, agora a NASA vem, a NASA não para. Então, deixa as considerações finais. Agradeço ao pessoal por ouvir vocês, que a gente está chegando no nosso tempo. Gente, eu sempre quis fazer isso, desde quando eu era pequena. Eu fingia que eu era blogueira quando eu era criança. Então, se inscrevam no canal. Isso aqui tá passando no YouTube, não é seguir, gente, é se inscrever no canal. Mas segue a NASA também no Instagram. Mas segue a NASA também no Instagram, No acompanha a LinkedIn. gente. No Que a gente está TikTok. sempre postando os nossos materiais lá. Tem muita coisa linda saindo agora no final do ano. Então, sigam a gente, compartilham muito esse podcast, mande o link para geral. Curtem e segue a gente, pô. Porque a gente A gente é a gente é massa. tão legal, Pra segue caramba. a gente. A gente trabalha tanto. Mas, pessoal, obrigada pela participação, obrigada por quem está acompanhando a gente. Com certeza, para a gente é muito gratificante poder ter a oportunidade, porque a gente faz podcast para tantos clientes, a gente faz esse tipo de produto, né, de serviço, e é diferente para a gente, porque, assim, quando a gente está conversando com o pessoal, como os meninos falaram, é diferente na frente das câmeras, mas a gente sabe o quanto é importante, e isso realmente também é o nosso trabalho, e reflete muito tudo que a gente vive aqui, né? Então, aqui nós apresentamos para vocês uma parte da equipe da NASA. Vocês já conheceram os nossos designers. Então, aqui é a parte social media e a parte a mulherada da estratégia de conteúdo. Eu agora vou me ligar para o comercial e eu também sou RH. Valeu. Inclusive, depois desse podcast, a gente vai ter que dar uma passadinha lá. Eu vou pensar se eu vou atender sozinha ou se eu vou chamar os patrão. Mas, então, para vocês estarem conhecendo um pouquinho das pessoas também, estou interessado em fazer minha gestão de rede social, estou interessada na estratégia de conteúdo, entre em contato com a gente está aqui para atender vocês da melhor forma possível. Não perca a oportunidade de alavancar a sua marca, do crescimento que a tua empresa pode ter, e com certeza a gente está aqui para conseguir chegar com vocês nos objetivos que vocês querem e ser um suporte também para cada um de vocês. Vira esse comercial. Olha, Meu olha. Deus. Ganhou, realmente foi promovida pelos motivos certos, né? Depois dessa propaganda, depois dessa nossa linda apresentação, agora você sabe quem vai cuidar, quem são os rostinhos por trás da marca, porque agora a NASA vem, agora a NASA não para. Muito obrigada por ter ouvido esse nosso podcast. Dá um tchauzinho aí para todo mundo aqui. Tchau, turma! Beijo, E é gente. isso, galera. Tchau, até o próximo episódio. Fica ligadinho que vai ter mais.